é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Oh, glória! Eu e você, meus irmãos, vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque chegou o meu e teu tempo, meus irmãos, de cantar o hino da vitória. Falar o que Deus fez na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque só Deus, meus irmãos, para fazer o impossível na minha e na tua vida. E nessa noite, meus irmãos, eu e você vamos cantar o hino da vitória. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo. Que você se prepare, meus irmãos, para agradecer a Deus. Para dar o meu e teu culto de ação de graça. Para dar o meu e o teu testemunho, meus irmãos. Porque chegou o tempo de mim e de você cantar o hino da vitória, meus irmãos. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só o Senhor faz, meus irmãos. Porque só Deus para fazer o que você não pode. Porque Deus é Deus, meus irmãos, das causas impossíveis. Porque o que é impossível para mim, para você, meus irmãos, para Deus não é nada. Então que nessa noite você descanse. Porque chegou o meu e o teu tempo de cantar o hino da vitória. E aí você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Queira o diabo ou não queira. Porque quem manda na minha tua vida é Deus, meus irmãos. E chegou o meu e o teu tempo de cantar o hino da vitória. Amém, meus irmãos? E desde já quero desejar uma boa noite para todos os meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando da irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 16 e o versículo 17. Amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 16 e o versículo 17. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se esconda da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que nada se esconde aos olhos dele, meus irmãos. Tudo que você faz, meus irmãos, Deus ele vê. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que faz maldade e acham que Deus não vê, meus irmãos. Deus ele vê, meus irmãos. E tudo que a gente faz, meus irmãos, a gente tem volta pra gente. Se a gente faz o bem, meus irmãos, o bem volta pra gente. Mas se a gente faz o mal, meus irmãos, o mal volta pra gente. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que são mal, né? Que faz maldade e acham que Deus não vê. Mas Deus ele vê, meus irmãos. Deus ele vê tudo. Porque os olhos de Deus, meus irmãos, são como duas chamas de fogo. A gente não esconde nada de Deus, meus irmãos. Tudo que a gente faz, Deus ele vê. E se a gente faz o mal, meus irmãos, um dia a cobrança vem. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que fazem maldade e acham que Deus não vê. E acham que Deus não cobra, meus irmãos. Mas um dia a cobrança vem, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa. Porque Deus ele é amor, mas Deus também é justiça, meus irmãos. E da mão de Deus ninguém escapa. E tem muitas pessoas que fazem maldade, né? Faz no escondido, no oculto, mas acha que Deus não vê. Deus ele vê, meus irmãos. Tudo que a gente faz, meus irmãos, volta pra gente. Se eu faço bem, o bem volta pra mim. Mas se eu faço mal, o mal volta pra mim. E da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Um dia a cobrança vem. É igual cartão de crédito. Que a gente compra, não vem a fatura. Mesmo assim é na nossa vida, meus irmãos. Tudo que a gente faz, meus irmãos, tem volta.
Se eu faço bem, o bem vem para mim. Mas se eu faço mal, o mal vem para mim também, meus irmãos. Porque de Deus a gente não esconde nada não, meus irmãos. Porque os olhos dele são como duas chamas de fogo, ele vê tudo. Tudo que a gente faz, meus irmãos, Deus ele né, vê. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite. Perdão, meus irmãos, porque aqui tem criança, viu? Mas não posso deixar de gravar, viu? Né, meus irmãos? Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima noite.